Vamos ter também a eleição presidencial, o Brasil bastante polarizado, né? Como é que você enxerga assim o cenário nacional que está polarizado, Lula e Bolsonaro? Como é que você vê que vai ser essa eleição para presidente? Bem, eu acho que a polarização ela persiste e vai ser uma eleição muito dura. E eu tenho tentado explicar para as pessoas que acham que o mal maior já passou, que não é bem assim. Não é porque o Jair Bolsonaro está preso que o bolsonarismo e a extrema-direita deixaram de estar vivo, presentes, fortes e atuantes. Porque é claro que os indivíduos têm suas importâncias, né? As pessoas são importantes, mas o nosso grande debate, a nossa grande diferença é o conteúdo político, que pode se expressar numa outra pessoa ou em várias outras pessoas e partidos, etc. E é o que está acontecendo. Mesmo que o Lula seja candidato à reeleição, mas hoje tudo indica que teremos uma eleição bastante polarizada e muito competitiva. Então, aqui em Santa Catarina, a situação também é bastante difícil, não vamos ter uma eleição fácil e entendo que a nossa responsabilidade cresce muito diante de tudo e, sobretudo, a educação, a ciência, porque o próprio governo Bolsonaro já demonstrou, né? Eu digo que quando o presidente era o Jair Bolsonaro, o ministro da Educação era contra a educação. O ministro do Meio Ambiente era contra o meio ambiente, o da saúde contra a saúde, ou seja, a anticiência se colocou na estrutura de poder do Brasil. E o podcast aqui, que é um espaço privilegiado para debater a importância da ciência e da educação, ele é, na verdade, um contraponto a uma política que cresceu e está viva, e se preparando para retornar. Por isso, muito difícil, e eu vejo como cresce a importância das universidades brasileiras, inclusive. Que foram muito criticadas também, né, durante o governo Bolsonaro. Teve um movimento ali que criticou muito a universidade como sendo só doutrinadora, por exemplo, né? E o professor já, o candidato já falou ali da questão do bolsonarismo no estado, né? Que a eleição aqui também vai ser difícil. Como é que você vê a influência da família Bolsonaro aqui no estado? Tá cogitando assim, né? Estão falando que o Carlos vai se candidatar a senador pelo estado, né? Como é que você vê essa relação da família Bolsonaro com Santa Catarina? Então, professor, eu vejo assim, de fato, está tudo já bastante encaminhado, né? E decidido que o Carlos Bolsonaro será candidato a senador em Santa Catarina. Eu quero aqui apresentar a minha opinião sobre isso, agradecendo até a pergunta. Por quê? Porque o Carluxo, também como é chamado, ele vem para cá porque na leitura do pai dele é a forma mais fácil de eleger. Uhum. Então, eles pensam, como é que o meu filho pode ser encaixado e virar senador da República? Porque ele já tem um filho que é senador. Ele também quer colocar a mulher senadora, que vai ser candidata pelo Distrito Federal, candidata ao A Senado, Michelle a Michele Bolsonaro? Bolsonaro. Ah, O Flávio já é senador. Ele tem um filho que é vereador em Balneário Camboriú e que vai ser candidato a deputado federal. Ou seja, ele está tentando resolver os interesses da família. Então, a minha diferença, e eu acho que de muita gente com o Carluxo, não é porque ele é carioca. Não é um problema de xenofobia.
É porque ele é um paraquedista, ele não... Para ocupar um cargo dessa importância, a pessoa tem que conhecer bem o seu estado para poder representar. Né? Portanto, se fosse um carioca profundo conhecedor do estado de Santa Catarina, não teria problema. Sim. Assim como muita gente que vem do Pará, muita gente que vem do Rio Grande do Sul, escolhe Santa Catarina e o nosso povo abraça. Agora, o Carluxo não, ele vem, vamos dizer assim, como meio que um Zé Boquinha, porque o pai quer que ele seja senador. Né? Então, essa é uma primeira diferença. Seria mais um planejamento de família, de poder da família. Exatamente, é isso aí. E a minha segunda diferença com o Carluxo é a posição política que ele representa. Não obstante ele desconhecer os grandes problemas do nosso Estado, portanto, ele é um saco vazio, ele não tem como representar, nós também temos diferenças políticas profundas. Por quê? Porque ele é do campo do golpismo. Eles são os que defenderam a ditadura. O pai dele tem saudades da ditadura e faz homenagem a torturadores. Eles mesmos, tanto ele como o irmão dele, que é candidato à presidência, fazem apologia a milicianos, empregam em seus gabinetes pessoas do crime. E isso é uma diferença muito grande que nós temos, porque eu sou do campo da democracia. Quando eu ainda muito jovem, professor Tiago, aqui na nossa Universidade Federal, eu entrei no movimento estudantil no ano de 1980. E a nossa missão, como movimento estudantil, estudantes e jovens idealistas, era derrubar a ditadura. E enquanto a gente lutava para derrubar a ditadura, porque muitos estudantes, professores eram perseguidos, torturados, mortos, era uma necessidade para recuperar o Brasil para o campo da democracia. E eles não, eles são viúvos da ditadura. Né? Sim. E, portanto, a nossa diferença também é política. Eu queria deixar essas duas características principais. Primeiro, alguém que não tem capacidade e conhecimento da nossa situação catarinense, e o segundo, as nossas divergências sobre qual é o campo político que nós atuamos. Né? Então, portanto, não é um problema de xenofobia, é um problema de leitura do que representa essa candidatura.